Capítulo 12. Amor de Mãe, 1974. Para Miguel, enfrentar o Tenente Freitas começava a ser um hábito. Restava-lhe a esperança de ser protegido pelo coronel, que era comandante da sua unidade e de quem era adido. Também sabia que as suas funções eram bastante importantes, talvez mesmo indispensáveis. Qualquer decisão em termos punitivos comprometeria a continuidade dos procedimentos que estavam ligados à sua especialidade no seio das comunicações militares. Sabia que mesmo após ter cumprido o serviço militar e dadas as suas funções, não poderia abandonar o país durante os 5 anos seguintes. Isto dado os seus conhecimentos, que eram considerados como um risco em termos de fuga de informação. Normalmente, o período de vigência do sistema de comunicações em vigor era renovado periodicamente, portanto, o procedimento de decifrar as mensagens era sistematicamente mudado. Miguel ignorou o olhar reprovador do Tenente Freitas e continuou o seu passeio com o detido, tendo sido sempre acompanhado pelo sentinela, que tinha ficado um pouco preocupado por estar indiretamente envolvido naquela situação de exceção. De qualquer maneira, e por uma questão de ética militar, não era na presença de Fernando nem do sentinela que Miguel poderia altercar alguma opinião que divergisse da do tenente. Sabia igualmente que este oficial também tinha todo o interesse de não proporcionar qualquer tipo de confrontação que pudesse pôr em causa a sua posição hierárquica. Para Fernando, esse passeio era regenerador para o seu espírito, para a sombra que se impunha na sua vida quando na cela, para o seu respirar, como compensação do ar saturado que o envolvia diariamente naquele cubículo de ambiente opressivo onde era obrigado a viver. Ainda no exterior, Miguel tentou que Fernando continuasse a relatar os acontecimentos ocorridos com o pequeno João, mas sem nenhum resultado. Ele mostrou sinais de não se sentir suficientemente à vontade na presença do sentinela para descrever situações que eventualmente corresponderiam ao seu passado quando criança, mesmo que fossem apresentados como uma simples metáfora. De volta à cela, verificou que ele sorria, sendo esta a primeira vez que reparava nesta sua reação. Para Miguel, foi mais uma esperança no sentido de poder obter da sua parte uma certa confiança em termos de confidências sobre a sua vida pessoal. Este contexto fez-lhe igualmente pensar que as suas funções se começavam a assemelhar às de um psiquiatra ou psicólogo, para ser mais exato. Era um facto que Miguel tinha sempre tido a tendência de escutar as outras pessoas nos seus problemas pessoais. Este era um dom, como alguns denominavam essa sua atitude espontânea, mencionando muitas vezes a sua capacidade de compreender os problemas de estranhos. Quer continuar com a saga do pequeno João? É melhor aproveitar, porque hoje encontro-me num estado de espírito propício a contar-lhe o resto dessa metáfora, pronunciou Fernando enquanto se sentava no pequeno leito da sua cela. É claro que sim. Estou até curioso de saber o resto da saga desse pequeno, apesar de não ser agradável para mim e certamente para si também. Sabe uma coisa? Estou convencido de que à nossa volta acontecem constantemente todo o tipo de situações que, na sua maior parte, nós nem sequer imaginamos. É verdade. Penso que as pessoas estão tão absorvidas pela sua rotina diária que não se apercebem das realidades que afetam a maioria da sociedade. A luta pela sobrevivência cria uma indiferença e uma espécie de egoísmo involuntários. É como uma droga que vai minando o nosso espírito e, quando nos damos conta desta realidade, encontramos-nos isolados em termos sociais, o que é uma vantagem para aqueles que se encontram no poder, respondeu Fernando com um ar bastante convicto. Também depende das pessoas, penso eu, proferiu Miguel enquanto se sentava à frente do detido. Se eu lhe contar uma outra metáfora que também aborda a vida de uma criança abandonada pelo pai, você vai concordar comigo. Ao dizer-lhe isto, estava novamente a pensar no seu avô Rodolfo. Era uma coisa que não podia evitar. Afinal de contas, Rodolfo era o seu herói. Mas, entretanto, conte-me lá, por favor, o que aconteceu ao pequeno João. Fernando estava com um ar descontraído, como se ainda estivesse a desfrutar os raios de sol daquela manhã de primavera, começando a falar muito calmamente. Pois o garoto foi levado para aquela congregação perto de Braga, como eu lhe disse.
Ao princípio, apesar da dor de estar longe da sua família, esperou encontrar um ambiente semelhante ao de uma escola, a que já estava habituado. Imaginava que seria como se tratasse de um internato, onde nos educamos durante um período das nossas vidas na companhia de outras crianças da nossa idade. Na realidade, acabou por se encontrar a viver no seio de uma ditadura que utilizava os mesmos métodos opressivos do regime político em vigor. Você faz-me pensar que se tratava de uma prisão. Era pior do que uma prisão. Era como se fosse um campo de concentração de trabalhos forçados para menores. Era a exploração da mão de obra infantil para o benefício da congregação e de alguns fascistas ricos e proprietários de terrenos agrícolas. Entre outras tarefas, o João era levado em grupos de cerca de uma dezena de crianças para fazerem a colheita da fruta, passando horas a fio sem comer e submetidos a altas temperaturas e maus tratos se recusassem trabalhar. Respondeu Fernando com um olhar afirmativo e revelador de que estava a mencionar contextos que tinha vivido na realidade, tendo sentido na pele os efeitos de um regime opressor e explorador. E então as famílias dos garotos não estavam ao corrente do que se passava nessa congregação? A família do João nem sequer sabia do seu paradeiro, conhecendo somente que era uma congregação para a zona de Braga. Os pequenos não recebiam nenhuma correspondência e, no caso dessa existir, era imediatamente retida na secretaria, talvez mesmo destruída depois de ter sido inspecionada. E à parte disso, o tratamento que davam às crianças fora das horas de trabalho era aceitável? Perguntou Miguel com um ar consternado, como se lhe tivessem a contar um romance de ficção, mas que neste caso acreditava corresponder a acontecimentos reais. Aceitáveis? Só para lhe dar um exemplo, um dia passado pouco tempo da sua entrada na congregação, João mais um grupo de crianças foi enviado para um campo de laranjeiras. Quando chegaram, foram informados pelos representantes da congregação que os acompanhavam de que no fim do trabalho poderiam trazer para si as laranjas caídas no chão que tinham caído das árvores. A qualidade da colheita do dia era concentrada nas laranjas que ainda se encontravam nas árvores, sendo os frutos que estavam no chão considerados como sobras que não podiam estar presentes nos estantes de vendas. E as crianças não recebiam nenhuma compensação pelo trabalho que faziam? À parte das refeições miseráveis e de uma pequena cama para dormir, com lençóis mudados uma vez por mês, nenhuma criança tinha qualquer tipo de compensação. Às vezes eram-lhes dadas algumas peças de vestuário, mas provavelmente era para manter as aparências quando saíam da congregação, dando a crer aos habitantes da localidade de que as crianças eram bem tratadas quando na realidade não o eram. Isso é uma forma de exploração deplorável e revoltante. Eu nem posso imaginar uma coisa semelhante. Ora, desculpe que lhe diga, mas você tem todo o aspecto de também pertencer àquele grupo que vive a leste do paraíso. Não me diga que não sabia que a exploração da mão de obra infantil existe em Portugal, exclamou bruscamente Fernando. Devo confessar que já tinha ouvido falar nesse tipo de situações, mas só através da nossa conversa é que estou a ficar verdadeiramente consciente sobre essa realidade. Fica a saber que existe um enorme número de exploração infantil no nosso país, sobretudo no norte, ao nível de mão de obra nas fábricas de roupa e calçado. Está claro que tudo isto fica no segredo dos deuses, como muitas outras situações que põem em causa o sistema social e político, e até neste caso religioso. É uma tristeza, mas é verdade. Miguel tinha obtido uma certa consciência política através das conversas que tinha tido com o seu avô Rodolfo. No entanto, dado o protecionismo com que tinha sido criado, vivia aliado de contextos sociais semelhantes, concentrando a sua existência em torno do mundo que ele tinha criado para ele próprio, o escape que criava a distância entre a realidade dos factos e os valores e princípios que regiam a sua vida. O facto de ouvir Fernando descrever este tipo de situação assustava-o e indignava-o ao mesmo tempo, fazendo-o despertar para a realidade deste contexto social da exploração infantil. Ele próprio era pai, o que o tornava mais sensível ao ouvir esta descrição de acontecimentos. A partir desse momento já não podia dizer que tudo o que tinha ouvido seriam simplesmente rumores vindos dos inimigos do regime político. Esse tipo de exploração odienta estava à sua frente, bem presente e através da voz de uma das suas vítimas. Olhe,
Para continuar esta pequena metáfora, posso dizer-lhe que naquele dia e no fim da colheita, João viu as outras crianças levarem as sobras das laranjas com elas, não restando mais nenhuma. Dirigiu-se a uma laranjeira e colheu algumas, esquecendo-se das instruções que tinha recebido sobre as sobras. Ao regressar à congregação, João ficou ao corrente da punição que era reservada a este género de infração. O padre reuniu as crianças que o tinham acompanhado e agrediu brutalmente as suas pernas nuas com uma varinha feita de um ramo de arbustos. Esta agressão física continuou durante momentos sem fim, até o sangue começar a espirrar no chão de areia do pátio central da congregação. O comportamento das outras crianças era indiferente, apesar de João, caído no chão, os olhar num ar de súplica para a sua intervenção. Levantava-se com os olhos cheios de lágrimas cada vez que o padre lhe enchia as pernas de ferimentos profundos, mas ele obrigava-o a prostrar-se novamente no chão. Para eles esta punição fazia parte das regras do estabelecimento prisional, aliás, como se costumava passar em qualquer outra prisão política. Com o tempo, João iria habituar-se a assistir a este castigo tão severo da parte de pessoas que se diziam representantes dos valores da Igreja. É verdadeiramente revoltante esse comportamento, sobretudo da parte de um padre, proferiu Miguel. Mais do que revoltante, são este tipo de contextos que dão origem à marginalidade que provém da revolta interior de quem viveu os mesmos. Mais tarde, esta atitude é rotulada pelo regime como criminosa, sem nenhuma consideração pelo seu passado, por tudo aquilo que, em alguns casos, os conduziu a comportamentos marginais. A voz de Fernando começava novamente a manifestar essa revolta que ele tinha acabado de ouvir. Mais uma manifestação de que provavelmente seria ele, o pequeno João, que fazia parte desta metáfora. Fez uma breve pausa e continuou. Má nutrição e maltratos eram fatores comuns que uniam todas aquelas crianças. À parte das aulas de religião e moral, a educação dada aos garotos era praticamente nula. Entretanto, a utilização deste trabalho exercido por menores era exercida para benefício da congregação e dos latifundiários que rentabilizavam os seus terrenos improdutivos dessa maneira. Esta condição durou quase 3 anos na vida de João, com uma completa ausência de notícias da parte da sua família, que não sabia do seu paradeiro. 3 anos na vida de uma criança dessa idade é como uma eternidade, comentou Miguel. É evidente que sim, para além das marcas que ficarão sempre presentes no seu espírito, e numa idade em que tudo tem um significado diferente, onde existe uma sensibilidade no lugar da frieza existente no mundo dos adultos. João sofria por diversas razões, pela morte súbita do seu pai, pela separação da sua família e pelo regime de catividade a que tinha sido submetido. As afirmações de Fernando conduziam definitivamente Miguel a algumas conclusões sobre o seu passado como vítima de um sistema político-religioso, mas também lhe criavam dúvidas sobre a sua alegação de ser objetor de consciência. Normalmente, alguém que tivesse sido submetido a um regime repressivo da parte de uma instituição religiosa deveria automaticamente rejeitar qualquer prática que estivesse ligada a uma corrente espiritual, o que não era o caso. Para Miguel, a verdadeira razão da sua recusa de cumprir o serviço militar obrigatório tinha uma origem puramente política, mas por enquanto não podia manifestar-lhe essa sua opinião. Era um risco chegar a uma conclusão precoce sobre o seu verdadeiro estatuto. Durante esses 3 anos, a família de João procurou encontrá-lo por todos os meios. Um dia, numa tarde de verão e após o trabalho, às portas da congregação, João deparou finalmente com a sua mãe e irmã que esperavam por ele. Alguém as tinha informado que ele estava ausente e que voltava ao fim da tarde. Ao vê-las, João saiu do grupo de crianças que o acompanhavam, mas foi rapidamente impedido de continuar por um dos guardas que ignoraram os gritos dos seus familiares que chamavam pelo seu nome. Em seguida, obrigaram-no a retirar-se, dando-lhe instruções para se lavar e vestir-se com a roupa de domingo. Passada uma meia hora, foi ordenado a dirigir-se ao pátio principal, ao pé da entrada, onde os seus familiares ainda se encontravam à sua espera. Eu faço ideia o que ele sentia nesse momento, após 3 anos de sofrimento e separação da sua família, exclamou Miguel subitamente. Para ele era como um sonho que se tornava realidade, embora soubesse que o pesadelo ainda estava presente.
Correu para a entrada da congregação e abraçou a sua mãe e irmã no meio de lágrimas e suspiros, a manifestação da saudade e do amor que reinava no seio dos seus familiares. A mulher gorda e o porteiro estavam vigilantes e não lhes deixavam espaço de manobra que lhes possibilitasse intimidade e discrição, provavelmente com medo de que João lhes começasse a descrever as condições em que vivia. Foi nesse momento que a sua mãe lhes disse que precisava de falar com o seu filho a sós, argumentando imediatamente que não se estava numa prisão, mas sim no seio de uma instituição caritativa e que o seu filho não tinha cometido nenhum crime. Ambos, o porteiro e a gorda, cruzaram um olhar comprometido sem encontrarem um argumento válido que pudesse contradizer aquelas palavras e acabaram por se afastar. Fernando contava aquela história como se a mesma se tivesse passado na véspera. As memórias estavam bem presentes no seu espírito, ao ponto de poder narrar os acontecimentos no seu detalhe. Se ele realmente estivesse a narrar a sua própria saga a quando criança, Miguel podia compreender perfeitamente esta sua forma tão intensa de se expressar. Sabe uma coisa? O amor de mãe não tem limites. Este caso do João levou a sua mãe a nunca desistir de encontrar o seu filho e a ter a coragem suficiente de enfrentar o sistema político ou religioso, não a importava as consequências que pudessem advir desse facto. Sim, é verdade. É o mesmo sangue que invade as veias de ambos, ultimamente o mesmo espírito, comentou Miguel. Só para culminar esta história do pequeno João, posso dizer-lhe que após uns minutos, os três encontraram a ocasião de fugir daquele lugar sem que fossem apercebidos, pelo menos no imediato. João notou que a sua mãe tinha estudado o caminho que conduzia à vila mais próxima e aparentemente tinha um plano de evasão. Ao longo dessa estrada ficava um caminho em terra bruta que a percorria paralelamente e que era utilizado pelos camponeses da região. Esse caminho não era visível aos olhos dos passantes, dada a existência de árvores e altos arbustos que o preenchiam quase na totalidade, separando da estrada principal. Foi atrás desses arbustos que a mãe de João abriu um grande cesto que trazia e tirou peças de roupa, dizendo-lhe para se mudar o mais rapidamente possível para que fosse mais difícil ser detectado pelos guardas. Isso foi uma verdadeira evasão, como nos filmes, exclamou Miguel com um ar verdadeiramente surpreendido. Pode-lhe parecer que eu estou a inventar uma história para o impressionar, mas garanto-lhe que tudo isto que lhe estou a relatar corresponde a factos reais. Mais valia que fossem acontecimentos imaginativos, mas não, afirmou Fernando com um olhar que não deixava a mínima dúvida sobre as suas afirmações. Os três correram em direção à localidade mais próxima, apanhando imediatamente um táxi que os conduziu à cidade do Porto e de onde apanharam a ligação com a sua terra natal. Entretanto, o receio de que tentassem localizar o João fez com que parassem a meio do caminho e o deixassem em casa de familiares. Ao menos ficaria a salvo e em boas mãos. Imagino que numa situação semelhante era o melhor a fazer. E houveram algumas consequências desse ato de evasão? Durante os primeiros 6 meses, a mãe de João teve visitas dos padres da paróquia onde vivia e que se faziam sempre acompanhar com um elemento da GNR e que tentavam encontrar o paradeiro do rapaz. Inclusivamente teve a visita do presidente da Câmara, que pelos vistos não estava ao corrente do que se passava, ou não queria ser incomodado e prejudicado por um escândalo daquela natureza, o que podia ameaçar a sua próxima candidatura. Foi nesse preciso momento que a mãe de João aproveitou o seu receio aparente para ameaçar denunciar toda aquela máquina clandestina de exploração de mão de obra infantil e das condições em que era praticada. A partir desse dia, nunca mais teve visitas da parte de fosse quem fosse. Miguel pensou que o contar desta metáfora, como Fernanda tinha chamado, tinha servido como um desabafo que era necessário ter por estar eventualmente em silêncio há muito tempo. Dessa maneira, pôde libertar-se um pouco de todos esses pensamentos que continuavam a invadir-lhe o espírito, e isso só poderia acontecer àqueles que tinham passado por esses mesmos acontecimentos. Ao mesmo tempo, teve a sensação de ter conseguido penetrar no mundo estanque de Fernando, tornando-se indiretamente seu confidente, mesmo que isso tivesse acontecido de uma forma involuntária da parte de ambos. Também se apercebeu quanto é que esse facto poderia comprometer a sua tarefa de inquiridor, pelo que teria que estudar o seu comportamento, tentando
identificar se esta sua abertura era espontânea e verdadeira ou se seria meramente estratégica. Penso que depois desta experiência tão penosa, o pequeno João não teve nenhuma razão para acreditar em instituições religiosas nem em forças da ordem, apesar de nessa altura não possuir nenhuma consciência política, afirmou Miguel enquanto continuava a estudar as reações do detido. É evidente que não. A prepotência das forças da ordem ao protegerem os representantes religiosos na altura em que ele foi levado contra a sua vontade para a congregação estava bem presente na sua memória. Também nunca iria esquecer as imagens da sua mãe, sendo maltratada e afastada dele à força. Todas as outras experiências no seio dessa instituição religiosa conduziram João a uma situação de incredibilidade espiritual, dado que os representantes dessa religião o tinham submetido praticamente a uma condição de escravatura para seu próprio benefício. Continuou Fernando. Que razão poderia ele ter para acreditar naquilo que fosse? Tendo tudo isso em consideração e imaginando que você tivesse sido submetida à mesma situação do João, posso perguntar-lhe quais seriam as opções político-religiosas que você teria nos dias de hoje? Perguntou Miguel, esperando uma certa resposta que lhe trouxesse algumas conclusões sobre as suas alegadas convicções. Miguel sabia que o estatuto de objetor de consciência poderia não ter origem religiosa, mas simplesmente ética ou moral, desde que pudessem interferir com a sua consciência. Mas esse facto não evitou que ele lhe pusesse essa questão. Fernando olhou-o com um ligeiro sorriso, a expressão de alguém suficientemente inteligente que se apercebia rapidamente do objetivo da pergunta de que estava a ser alvo. Hesitou por alguns largos segundos e finalmente respondeu à questão. Você está a interpretar esta metáfora de uma forma meticulosa e plena de conjecturas, Miguel. Espero que as suas conclusões não sejam o resultado de alguma má interpretação que mais tarde me possa prejudicar de alguma maneira. Eu só quero ter a possibilidade de tentar identificar as possíveis ligações entre essa metáfora e um certo estado de espírito da sua parte. Penso que o propósito dessa narração reside precisamente nessa perspectiva. De outro modo, não me estaria a contar tudo isso. Ao tentar examinar os factos que me explicou, e se eu estivesse no lugar dessa criança, penso que nos dias de hoje eu seria provavelmente um ateu e um revolucionário. Não forçosamente. Isso depende da formação pessoal de cada um e também do apoio familiar no sentido de ajudar essa pessoa a suplantar essas memórias tão cruéis que poderão prejudicar o seu futuro de uma maneira radical, argumentou Fernando. Não digo o contrário, e você sabe perfeitamente que eu devo estabelecer uma analogia entre essa metáfora que narrou e a sua pessoa. Você alegou ser um objetor de consciência, mas eu tenho que identificar qual a natureza dessa posição, dado que pode ter origem religiosa ou meramente moral ou ética, o que estabelece uma diferença de avaliação e de análise da minha parte. Sabe que, se a base da sua opção for de origem religiosa, poderá aceitar cumprir um outro serviço do que o militar, em sua substituição, o que é radicalmente diferente do caso de ser de origem moral. Você está certamente ao corrente disso ou não? Eu estive disposto a contar-lhe esta pequena história sobre a vida do João e penso que é o suficiente para lhe dar uma imagem do que se passará eventualmente no espírito de uma pessoa que foi sujeita a esse tipo de circunstâncias. Agora é inteiramente consigo fazer a sua interpretação sobre ela, criando as analogias que entender e tendo em consideração a razão das opções dessa pessoa quando for adulto. Eram precisamente essas palavras que Miguel queria ouvir. Era como se fosse o Fernando a dizer-lhe: sim, era eu essa criança. Sim, entendo perfeitamente. No entanto, deve identificar se, para além da origem moral ou ética implicadas nesse tipo de opção, existe uma razão política que está camuflada por esses mesmos elementos. Se a sua recusa de prestar ao serviço militar não pode ser resolvida através de uma prestação de outro dever alternativo, deve ter a certeza que a sua decisão não reside puramente numa tomada de posição de caráter político. Você estaria disposto a cumprir um outro serviço alternativo? De maneira nenhuma. Eu já assumi a minha posição como objetor de consciência e não estou disposto a prestar nenhum outro serviço que substitua ao militar.
Se quiser, pode interpretar isso como eu sendo um antimilitarista ou pacifista, ou como recusa cumprir qualquer outra obrigação por questões morais, para ser mais preciso, afirmou Fernando num tom radical que não dava lugar a dúvidas sobre as suas palavras. Eu preferia chegar à conclusão que as suas razões são de origem religiosa, o que seria um argumento mais positivo a seu favor. Estamos a falar mais uma vez sobre a aliança entre a Igreja e o regime político, não é verdade? É sempre a mesma coisa, nada muda. Somos sempre conduzidos como um grande rebanho de carneiros e temos que aceitar esta manipulação de uma forma pacífica. Manifestou Fernando com um ar de uma certa revolta nos seus olhos. Para ser honesto, sim, concordo com o que diz, até porque essa aliança que referiu sempre existirá, independentemente do regime político em vigor. De outro modo, terei de continuar com este inquérito, o que obrigará à sua detenção por um período de tempo indeterminado. Para além disso, acho que essa situação não será agradável para ambos, sobretudo para si. Está consciente disso, Fernando? Perfeitamente. Assumo completamente a minha posição como objetor de consciência sob uma base puramente moral. Miguel levantou-se bruscamente. Sabia que Fernando não podia ser pressionado com o risco de perder a sua confiança, mas também contava com a sua inteligência e perspicácia para se aperceber que mais tarde ou mais cedo um relatório tinha que ser apresentado e um veredicto final teria de ser pronunciado. Para ele, aquela manhã tinha sido frutuosa, mas ao mesmo tempo frustrante. A luta para encontrar uma razão válida que o libertasse de qualquer tipo de perseguição política não estava completamente fora de questão e ele sabia-o perfeitamente. A descrição de acontecimentos que tinha ouvido era como um desafio, uma declaração de guerra escrita entre as linhas daquela metáfora sobre o pequeno João. Cruzaram os olhos e não trocaram mais nenhuma palavra. Miguel saiu da cela com a quase certeza de que ainda não era naquela noite que iria conseguir dormir em tranquilidade.